Ei, você que vai prestar o concurso para a Polícia Militar do Piauí, é com você que eu quero falar. Estou aqui com uma dica quente para você de Direito Constitucional, uma dica quente para a sua prova. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui na Vale Brasil Concurso com você com Direito Constitucional. E se na sua matéria também tiver Criminologia, eu também dou aula de Criminologia. Mas aqui essa dica de hoje, quente, é de Constitucional. Professor, o que tem no meu edital de Constitucional? Se você a essa altura do campeonato você não sabe, procura saber. Ele está chegando na reta final e você tem que saber do edital todas as matérias que podem cair na sua prova. Essa dica aqui, separei com bastante zelo as questões para a gente discutir. Lembrando que eu vou separar umas questões aqui e essas questões não vão ser somente passadas o gabarito para você. Ó, professor, qual o gabarito da A, qual o gabarito da B? A gente vai pegar cada alternativa e vai discutir cada alternativa. Porque a intenção aqui não é passar o gabarito. Porque se eu passasse o gabarito, eu disponibilizava o PDF para você, você baixava esse PDF, lá tinha um gabarito lá no final, você resolvia essas questões sozinho. A intenção aqui é cada questão eu posso trazer para você uma reflexão das alternativas. Porque mesmo que a sua banca não cobre essa questão do jeito que está aqui, ipsiliteris, pode ser que alguma parte dessa questão tenha na sua prova e você tenha alguma dúvida nisso e aqui eu vou te ajudar, beleza? Dito isso, quero dar alguns recados para você. O primeiro recado é, se você não é inscrito nesse canal, compartilhe esse vídeo, inscreva nesse canal, ative as notificações, né? Um amigo seu que vai prestar o concurso para a Polícia Militar do Piauí, manda para ele esse link dessa aula ou da Vale Brasil Concurso, clica no sininho aqui e que você vai ter sempre que surgir uma aula nova, tanto para a Polícia Militar do Piauí, quanto de qualquer outro concurso que você queira prestar, que às vezes você está prestando um concurso para a Polícia Militar, mas você também quer fazer Polícia Penal, às vezes você está fazendo um concurso na área de segurança, mas você também quer fazer em outra área de concurso público, a gente tem cursos em várias áreas. Se você estiver gostando dessa aula, deixe seu gostei que ajuda muito o nosso canal e, como eu já disse, se inscreva, não deixe de participar aqui da nossa comunidade. Nós temos aula todos os dias aqui, não só para a Polícia Militar do Piauí, quanto para outros concursos, isso te ajuda muito. E se você se interessou na nossa plataforma, clique aqui embaixo, tem um link onde você vai ser direcionado para a plataforma da Vale e lá vai ter todas essas aulas, não só de Direito Constitucional, como das outras matérias, os melhores professores, material atualizado por um preço muito, mas muito baixo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o preço das nossas aulas. É um preço muito especial, com uma qualidade excelente, aulas atualizadas. Dito isso, vamos começar a nossa aula de questões, beleza? Vou marcar um tempo aqui, a gente tem uma dica mais ou menos de 30 minutos e eu quero que você entre comigo nessa viagem. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários, você que vai prestar o concurso militar para a Polícia Militar do Piauí, de onde você vai prestar o concurso, você é do Piauí, de qual cidade que você é, deixa aqui embaixo nos comentários, eu sempre estou lendo os comentários, o pessoal da Vale que modera os comentários também, estou sempre lendo e tentando melhorar minhas aulas, beleza? Sou o professor Magno Assis, estou aqui com você com Direito Constitucional, vamos embarcar nessa viagem, nessa dica rápida de 30 minutos, lembrando que na nossa plataforma as aulas são muito mais devagar, muito mais explicadas. Aqui é uma dica rápida, então a coisa é um pouco mais dinâmica. Combinado? Trouxe algumas questões aqui, a gente vai até onde der, beleza? Qualquer dúvida, professor, fiquei com dúvida nessa questão, você pode deixar aqui nos comentários ou aqui, ó, no Instagram, tem a plataforma da Vale, que são Facebook, Vale Brasil Concurso, Instagram, @vale.concurso, e aqui nesse canal do YouTube, se você quiser mandar para alguém, youtube.com/Vale Brasil Concurso, tudo junto, sem ponto, sem nada, beleza? Essas são as mídias sociais da Vale. Se você quiser conversar diretamente com esse professor, chama lá, @magnoassis44. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou te ajudar. Eu não uso Instagram. Pega aqui, ó, magnoassis44@gmail.com. É o mesmo, só aqui com gmail.com aqui na frente. Beleza? Manda lá, não fica na dúvida, sua prova está chegando, você precisa estar com algumas matérias na ponta da língua, principalmente no que tange a direitos e garantias individuais e coletivos, porque você quer ser policial militar. E o policial militar está na linha ali, ó, entre o certo e o errado. Então, é muito importante que você esteja com essa matéria de direito constitucional em dia, beleza? Então vamos lá, deixa eu acertar com essa tecnologia aqui, ó. Polícia Militar do Piauí, eu trouxe para você questões, quentinhas aqui. Isso aqui, ó, é a parte do seu edital. Tá pequenininho, vai ficar difícil para você ler, mas isso aqui você tem que saber. Então, dentro do seu edital de Constituição Federal, cai dos princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º,
dos direitos garantidos fundamentais, direitos garantidos individuais e coletivos, que é o artigo 5º, dos direitos sociais, que é o artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, da nacionalidade, que é o 12, e o 13, da organização do Estado, que é a partir do 18. Beleza? Ó, é isso mesmo. A partir do 18, não cai aqui para você nem direitos políticos, nem partidos políticos. Pulou partidos políticos, já foi lá para o artigo 18. E aqui embaixo vem o artigo 37. Então, não é uma matéria muito extensa de Constituição, mas você precisa estar com essa matéria em dia. Não é muita coisa, né? Se você não estiver enxergando, não se preocupe, isso aqui é um copiado e colado do seu edital. Beleza? Combinado? As questões eu tirei dentro desses assuntos. Então, vamos lá. A primeira questão para você, com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, vou até pegar um pincel para a gente fazer os apontamentos aqui. Individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Sempre falo com os meus alunos o seguinte: toda vez que a banca te pedir correto ou incorreto, eu gosto de circular, porque isso é bom, porque se você pular essa questão para tentar fazer ela no final, você já chega aqui, ó, e já não precisa ler o enunciado. Você só fala assim, ó, tá procurando a correta. Muitos alunos confundem quando procura a incorreta. Quando vai voltar naquela questão, ele não lê o enunciado mais e procura a correta aqui e acaba confundindo. Quando é correta é mais fácil, mas mesmo assim eu gosto de circular. Ou fazer um quadrado aqui. Tem aluno que gosta já de fazer o seguinte, ele, quando é correta, ele coloca assim, ó. Quando é correta, ele coloca assim. E quando é incorreta, ele coloca assim. Para quando ele voltar na questão, se você tiver que pular ela, já te ajuda, porque às vezes a prova é muito corrida, o tempo que você tem não é muito longo. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial. Sigilo da correspondência, inviolabilidade do domicílio, somente pode ser violado por ordem judicial. Tem uma cláusula que chama cláusula da reserva jurisdicional. O que quer dizer isso? O Estado te dá algumas garantias. A garantia é que ninguém vai violar o seu domicílio, que ninguém vai escutar suas ligações telefônicas, que ninguém vai interceptar as suas conversas telemáticas, do WhatsApp, do seu e-mail, que ninguém vai grampear o seu telefone, que ninguém vai abrir sua correspondência. O Estado te garante isso. Só que em algumas exceções, se a pessoa estiver envolvida em organização criminosa, estiver praticando algum tipo de crime, estiver estocando produtos ilícitos em casa, droga, o Estado vai falar assim, não, seu domicílio é inviolável. Mas se a pessoa estiver em flagrante delito, se a pessoa estiver cometendo um crime, o Estado vai sim entrar na sua casa. Na questão de mandado judicial, para entrar no domicílio sem um flagrante delito, sem para prestar socorro e sem para flagrante delito, prestar socorro e desastre. Esses 3 casos pode ser qualquer horário. O mandado judicial somente durante o dia. E nesse caso, somente o mandado judicial. O que a banca a maioria das vezes coloca? Mandado ou decisão policial. Igual ela colocou aqui, autoridade policial. Não foi eu que tirei essa questão da minha cabeça. Isso aqui é recorrente nas bancas. É uma reserva jurisdicional. Ou seja, todos esses direitos que eu falei somente pode ser mitigado, somente pode sofrer alguma violação pelo Estado se um juiz decidir, um juiz, entenda-se aqui, um magistrado, ou um juiz, ou um desembargador, ou um ministro do Poder Judiciário, é uma reserva jurisdicional. Ou seja, o Estado te dá aquele direito, fala que ele é inviolável, cria algumas condições, como a casa, tirando o desastre, o flagrante delito, e para prestar socorro, somente o juiz pode autorizar, uma interceptação, somente o juiz pode quebrar um sigilo de uma correspondência. Isso chama cláusula da reserva jurisdicional, somente a ordem judicial. Aqui colocou ordem policial. Se colocou ordem policial, está incorreto. Vou pegar até algumas cores para ficar mais didático aqui, ó. Ele colocou ordem policial. Se ele tivesse colocado a ordem judicial, aí sim poderia estar correto. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Esse é o nosso gabarito. O que isso aqui está dizendo para a gente? Mesmo quando for correto, eu vou explicar para você. Está dizendo o seguinte, você vai ter acesso a qualquer coisa que você quiser, relativos à sua pessoa, relativos ao Estado.
Esse é um direito ao acesso à informação. Esse acesso à informação, salvo quando a informação for de caráter sigiloso. Aqui a gente não está falando dessa questão das informações relativas ao Estado. A gente está falando no caso daquele profissional que teve a informação e não vai revelar a sua fonte. Você, como policial militar que quer ser, vai receber fonte de algum colaborador da polícia, alguém que viu alguém traficando, alguém que sabe de algum crime que aconteceu, que foi testemunha de alguma coisa. Ele chega em você e fala: ô policial, eu estou fazendo uma denúncia aqui, mas eu não quero aparecer, tem alguém estocando droga na casa tal, vai lá e investiga que você vai descobrir que é isso mesmo. Aí você vai lá, pede os policiais para montar uma campana e descobre que lá está traficando droga naquela casa. Depois, vai lá, prende a pessoa, pede um mandado judicial, entra na casa, prende a pessoa. No dia que vai acontecer a audiência de instrução e julgamento, ou no dia do próprio julgamento, o juiz vai chamar você para ser ouvido como policial. Aí vai falar assim: quem te falou inicialmente que tinha uma droga nessa casa? Aí você vai falar assim: ó, pelo necessário exercício profissional, eu vou resguardar aqui, ó, o sigilo da minha fonte. Eu não quero falar quem foi a fonte que me passou essa informação. Você não é obrigado. Sabe aquele repórter que descobre um furo de reportagem que alguma pessoa falou com ele? Pelo exercício profissional, ele não é obrigado a revelar a fonte dele. Porque a partir do momento que começa a ser obrigado a revelar a fonte, você perde todos os seus informantes. Você não tem mais informantes. Por isso que você tem resguardado o sigilo da fonte. Por isso que o nosso gabarito é letra B. Letra B. Vou marcar de azul aqui, ó. Letra B é o nosso gabarito. Vamos ver porque que a C está incorreta? Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pela inadimplemento de obrigações tributárias. Quem não paga tributo é preso no Brasil? Não. Não existe prisão civil por dívida, segundo a Constituição. Tem duas exceções. A primeira exceção, não pagar alimentos, ou seja, pensão alimentícia. Não pagou a pensão, obrigação alimentícia, pode ser preso sim por prisão civil. A outra que a Constituição traz é o depositário infiel. É aquela pessoa que ficou com um bem que estava apreendido até o dia da destinação final desse bem e não devolveu esse bem. Só que essa prisão do depositário infiel já caiu por terra por causa do Pacto de São José da Costa Rica, apesar de estar na Constituição, não é mais usado. Quem não paga tributo, quem não paga imposto, não pode ser preso no Brasil. Ele sofre outras sanções, não prisão. Então a única exceção hoje vigente no Brasil de uma questão de prisão civil por dívida é aquela pessoa que não paga aquela obrigação alimentícia. Por inexcusável, aquela que não tem eu não pago a pensão alimentícia porque eu me acidentei e estou numa cadeira de roda. Aí essa pessoa tem uma justificativa. Agora, aquela que não tem justificativa e não paga, ele pode ser preso no Brasil. A única exceção é essa. E aqui está falando, não, que é obrigações tributárias. Está totalmente incorreto. A D fala o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Isso tudo aqui, ó, que eu li até agora, está no artigo 5º da Constituição, tá? Eu mesclei algumas questões aqui, mas essa está no artigo 5º, nos seus incisos. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando seu proprietário a indenização ulterior. Primeira coisa que você tem que saber aqui, o que significa a palavra ulterior? Ulterior significa posterior, não confunda essa palavra. Posterior. No caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar a propriedade particular. Esse caso, se houver dano, o Estado tem que indenizar esse particular. Exemplo mais comum na doutrina, falo sempre na minha aula, está pegando fogo num prédio X. Do lado desse prédio tem uma casa. Para combater o incêndio, a autoridade competente, que são os bombeiros, tem que colocar uma escada para acessar esse prédio. Dentro do quintal dessa casa, propriedade particular, ele vai colocar essa escada, vai combater o incêndio, terminou o incêndio, tira a escada. Quebrou um telhado, vai ser indenizado. Essa indenização é posterior, ou seja, ulterior. Só pode ser posterior. Como eu vou indenizar se eu não sei se vai ter dano? Então, preciso saber primeiro se vai ter dano. Se houver dano, eu vou indenizar. O bombeiro tirou a escada, não teve nada, não quebrou nada, não estragou nada. Tchau e benção, obrigado. Quebrou lá o telhado, quebrou o piso, foi tirar a escada lá, arranhou a parede toda. O proprietário ou particular vai ter indenização sim. Aqui a questão está falando que ele não tem indenização. E essa indenização é prevista na Constituição. A criação de associações e cooperativas dependerá de autorização do poder público. A criação de associação e cooperativa não depende de autorização do poder público. O Estado, o poder público, não pode intervir ainda. Lembrando que
o Estado cria algumas regras para que a associação não seja criada. Ela tem que ter fins lícitos e não pode ter caráter paramilitar. Fins lícitos e não pode ter caráter paramilitar. Tirando essas duas vedações, o Estado não precisa autorizar uma criação de associação. Aqui fala, ó, dependerá, independe de autorização. Também está no artigo 5º da Constituição, quando trata de associações, que é muito recorrente na sua prova. Está vendo que em uma questão a gente tira vários ensinamentos? A intenção aqui não é simplesmente jogar a questão para você resolver sozinho, beleza? Essa aqui, só para você pegar a dinâmica, as outras a gente vai um pouco mais dinâmico aqui, beleza? Então vamos lá, essa é mais tranquila, ó. São direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Deixa eu apagar aqui para você ter uma noção da tela inteira, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem um pincel aqui, né? Esse pincel aqui tá melhor. Então vamos lá. Soberania e a vida. A soberania é um fundamento da República, então é o artigo 1º da Constituição. A vida, sim, está no artigo 5º. E ele te perguntou do artigo 5º. Você tem que pensar o seguinte, quando o comando da questão te direciona para um artigo, ele está querendo saber o que está escrito naquele artigo. O que está escrito nos incisos, não se preocupe, porque o que está escrito nos incisos, ele não vai te cobrar. O que está escrito no inciso 20 do artigo 5º? Não vai te cobrar sim. Agora, ele pode perguntar o que está escrito no artigo 5º, porque o artigo 5º trata dos direitos e garantias individuais e coletivos. Como ele trata dos direitos fundamentais, ele pode perguntar assim, quais desses direitos são direitos fundamentais? É a mesma coisa. Quais são os direitos fundamentais previstos no artigo 5º? Está aqui na Constituição do jeito que está te cobrando. Então vamos lá. Soberania está na Constituição? Tá. Mas não está no artigo 5º, está no artigo 1º. A vida, sim. Liberdade e igualdade? Sim. São dois que estão previstos no artigo 5º. Cidadania e nacionalidade? Cidadania está no artigo 1º. Nacionalidade está no artigo 12. Tá vendo? Ele te perguntou localização. A banca pode fazer isso. A banca pode fazer isso. Muito cuidado com isso, porque às vezes você grava tudo e não grava mais ou menos onde está na Constituição. Você tem que ter uma noção disso. Pluralismo político e alistamento eleitoral. Pluralismo político está no artigo 1º, é um fundamento da República, e o alistamento eleitoral está lá no artigo, se eu não me engano, 14 da Constituição. Acho que é o artigo 14. Então não está no artigo 5º. Solução pacífica dos conflitos e defesa da paz. Isso aqui são relações internacionais, princípios que regem relações internacionais. Está no artigo 4º da Constituição, defesa da paz também está no artigo 4º. Então, qual a opção que os dois estão no artigo 5º? Esses dois aqui, ó, estão no artigo 5º. O direito à vida também está, só que a soberania não está. Então, o nosso gabarito, novamente, é a letra B. Está te perguntando o que está escrito no artigo 5º, liberdade e igualdade. Uma questão dessa, se você tiver uma noção, você faz ela com menos de 1 minuto. Se você não tiver uma noção, você fica agarrado muito tempo e perde muito tempo na questão, por não saber mais ou menos onde está escrito. Ah, professor, eu não vou gravar que está escrito no artigo 1º, está escrito no artigo 12. Você não precisa fazer isso. Você só precisa saber que não está no artigo 5º. Eu não sei onde nacionalidade fica escrito, eu não sei se é no 12, se é no 15, se é no 19, mas eu sei que não é no artigo 5º. Isso você já faz a questão. Só coloquei os outros artigos aqui para você contextualizar, beleza? 2, gabarito, letra B. Letra B. Tranquilamente, beleza? Quando você for assistir a aula da Vale aqui, e você escolher uma aula de Direito Constitucional, você vai perceber que eu sempre corrijo questão te explicando. A intenção aqui não é só você fazer a questão, é você aprender também com cada item da questão. Esse também é mais tranquilo, ó. O cidadão que quiser anular ato lesivo ao meio ambiente poderá propor sem custas judiciais. E eu vou até colocar aqui, ó, um asterisco para você, tá? Isso é um remédio constitucional. Qual desses remédios constitucionais visa anular ato lesivo ao meio ambiente? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é a palavra cidadão. Qual desses visa anular o ato lesivo? Vamos por eliminação? Mandado de junção? Não é, porque o mandado de junção é quando falta norma regulamentadora e a pessoa precisa dessa norma para exercer um direito, ele entra com mandado de junção. Mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então também não é. Habeas data, para você ter acesso aos dados relativos à pessoa do impetrante ou para você retificar algum dado que estiver incorreto. Então não é. Por eliminação você faz, ó, habeas corpus quando tem alguém sofrendo liberdade cerceada a sua liberdade de locomoção, ou quando está em vias de sofrer, que seria o habeas corpus preventivo. Então também não é. O que sobrou para a gente? Ação popular.
Então, algumas coisas que eu quero falar do gabarito aqui, que é a letra A, ação popular. Esse é o nosso correto. Ação popular, ela visa anular ato lesivo não só ao meio ambiente. A administração, você vai ver vários, lá no finalzinho do artigo 5º, se eu não me engano, no 70, posso até conferir aqui depois, 73, se eu não me engano, inciso 73 do artigo 5º. O que eu falo da ação popular que você tem que saber? A primeira coisa, para propor uma ação popular, tem que ser cidadão. Aqui já está no comando da questão desse jeito. Mas quando isso cai como alternativa, você tem que saber. Para propor ação popular, a pessoa tem que ser cidadão. Se colocar a pessoa, está incorreto. Porque todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Cidadão é aquela pessoa que exerce os atos de cidadania. Então, um estrangeiro no Brasil não poderia propor ação popular, porque não é um cidadão. Um menor de idade é uma pessoa, mas ele ainda não é um cidadão. Então, ele também não pode propor uma ação popular. A primeira coisa que tem que saber, ação popular tem que ser cidadão. A segunda coisa que você tem que saber, que eu coloquei um asterisco aqui, ó, sem custos judiciais. Mas tem um salvo, tá? O habeas corpus e o habeas data são gratuitos na forma da lei. A ação popular, ela não tem custo judicial, salvo em duas situações. Ó, a situação comprovada má-fé. Comprovada má-fé. Ou seja, a pessoa usou a ação popular somente para atrapalhar a vida daquele prefeito. Ele é um aliado, era um ex-aliado político, agora está em briga com a atual administração, ela vai lá e entra com ação popular, falando que o prefeito está negligenciando um rio só para atrapalhar a administração. Ele usou de má fé, aquilo era mentira. Nesse caso, ele vai pagar duas coisas. Primeiro, as custas judiciais e o ônus da sucumbência, ou seja, a parte, o advogado da parte contrária também ele vai ter que pagar. Se ele não tiver de má fé, ele estava de boa fé, ele não tem custos judiciais. Combinado? Ação popular não tem custos judiciais, mas tem um salvo. Se comprovado má fé, além de pagar as custas judiciais, ele ainda vai pagar o ônus da sucumbência. Combinado? Essa 3 é bem tranquila, mas já aproveitei ela para te dar um alerta em algumas coisas que a banca pode te cobrar. Beleza? Então vamos lá que ainda dá tempo de fazer algumas questões. Segundo a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais você vai achar dentro de direitos sociais. Muito cuidado, tem gente que confunde direitos sociais somente o que está no artigo 6º. Mas direitos sociais é do artigo 6º ao artigo 11. A gente fala 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. E a partir do 10 a gente fala 10, 11. Então ele é numeral ordinal aqui, só até o 9. Então artigo 6º ao artigo 11. São os direitos sociais. O primeiro enumera aqueles direitos sociais típicos do artigo 6º. O artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que está dentro de direitos sociais. Então o artigo 7º também é um direito social, direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Lembrando que dentro da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, tem muito mais direito. Esses são os direitos que a Constituição traz para os trabalhadores urbanos e rurais. Às vezes você vai ver um direito aqui que ela não está ainda regulamentado, mas está aqui na Constituição. O seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou despedida arbitrária. Despedida arbitrária, tudo bem, a pessoa tem direito ao seguro-desemprego. Mas o desemprego voluntário, ela não tem direito ao seguro-desemprego. Para você que já trabalha na iniciativa privada há mais tempo, sabe que o seguro-desemprego só vale quando a pessoa é despedida de forma arbitrária ou quando o desemprego é involuntário. Ou seja, pediu para sair, você não recebe o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para aquela pessoa que não estava preparado para ficar desempregado. Em tese, se você pediu para sair de uma empresa, você não recebe o seguro-desemprego que você se preparou. Ou você tem outro emprego em vista, ou você tem um dinheiro guardado. Por isso que o seguro-desemprego é no caso de desemprego involuntário ou despedida arbitrária, ou seja, a parte contrária te despediu de forma unilateral, beleza? Se for um consenso, também você não tem direito ao seguro-desemprego. Essa está incorreta por esse motivo. Remuneração do trabalho noturno, do trabalho diurno superior noturno. Isso aqui, ó, confunde muita gente, ó. Noturno com diurno. Se você trocar essas palavras de lugar, faz mais sentido quando o candidato, mesmo preparado, lê isso aqui com muita pressa, ele acaba confundindo. Ó. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. O trabalho noturno tem que ser pago a mais. Quantos por cento a Constituição diz? A Constituição não diz. Então, se cair constitucional, não tem valor na Constituição do quanto o trabalho noturno tem que ser superior ao diurno. Só fala que ele tem que ser superior. Muito cuidado. Quando a gente falar de hora extraordinária, de hora extra, a Constituição traz sim
o 50%. Mas quando fala de trabalho noturno e diurno, a Constituição não traz essa diferenciação. Então, muito cuidado. Se você trocar a palavra noturno para diurno, você resolve essa questão, estaria incorreta. Então, essa está incorreta. A letra C. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Esse é o nosso gabarito. Hora extra. Hora extra tem que ser pago no mínimo 50%. Cuidado com essa palavra, é no mínimo. Se a empresa quiser pagar 80%, pode. Se ela quiser pagar 50%, pode. 51%, acima de 50%, qualquer valor que a empresa quiser pagar, tudo bem. Se a empresa quiser pagar hora extra, 49%, ela pode? Não. Muito cuidado com essa palavra, no mínimo. Tem banca capciosa que coloca no máximo. A Constituição não quer trazer o máximo, ela ia trazer sempre o mínimo. São direitos e garantias individuais, são direitos sociais, direitos dos trabalhadores. Você acha que um direito ela vai limitar? Não, ela vai colocar uma base. Quem quiser pagar acima daquilo pode. Esse é o nosso gabarito. Letra D, então. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/4 que o salário normal. É 1/3, né? 1/3. Vou colocar até de vermelho aqui, ó. 1/3. Férias paga 1/3 a mais para o trabalhador. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. A Constituição garante que, para esse trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, são de 6 horas. Ah, eu não conheço ninguém que trabalha. Porque cá no final tem salvo, acordo ou convenção coletiva. Então, a maioria desses trabalhadores que trabalhavam 6 horas no turno de revezamento, o sindicato, a categoria já fez aí um acordo para trabalhar mais. Mas a Constituição ainda traz 6 horas. E aqui está te perguntando a letra da lei. Se você pegar no artigo 7º e dar uma lida, você vai ver que são 6 horas. Nosso gabarito, então, dá 4. É letra C. Vou colocar de azul aqui porque é gabarito. Letra C. Combinado? Não vamos errar mais essa questão de trabalhadores urbanos e rurais. Guerra avisada não pode matar soldado. Eu estou falando com você que na sua prova vai ter, no mínimo, uma questão de direito social. Se vai ter uma questão de direito social, está sendo avisado. Não deixe de ler o artigo, do artigo 6º ao artigo 11. Muito importante para a sua prova. Vamos lá, acho que dá tempo de mais uma questão. Com relação à liberdade de associação profissional ou sindical, assinale a alternativa correta. É permitido ao poder público intervir na organização sindical. Se estiver falando de organização sindical, você pega lá no artigo 8º, também está dentro de direitos sociais. O poder público não pode intervir. Não pode intervir. Então tem um não aqui. Se tivesse um não, estaria correto. Por isso essa questão está incorreta. Ele não pode intervir. É permitida a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria ou econômica na mesma base territorial. Lembre comigo, o Estado não pode intervir na organização sindical, mas o Estado pode criar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é limitar a criação de mais de organização sindical da mesma categoria numa mesma base territorial que não pode ser inferior a um município. Por que isso? Porque imagina que um município, dentro daquela categoria, tivesse 5 sindicatos. Quando for entrar num acordo, numa convenção coletiva, ia ser complicado chegar num consenso. Para isso, é importante. E também o sindicato, quanto mais fragmentado, mais fraco ele seria. Então, para que o sindicato possa ser forte, para que ele possa chegar num consenso com aquela classe de trabalhadores e aquela classe patronal, vai ter que somente um sindicato por categoria na mesma base territorial. Lembrando que essa base não pode ser inferior a um município. Beleza? Então, isso aqui, ó, é permitida, não é permitida. Então o Estado não pode intervir, mas ele pode criar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é não haver criação de mais de um sindicato na mesma base territorial de mesma categoria. Letra C. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Então está incorreto. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Esse é o nosso gabarito. Letra D. Está no artigo 8º. É obrigatória a filiação do sindicato e o pagamento de contribuição. Não é obrigatória, tá? A pessoa tem o direito de filiar e o direito de não se filiar. Combinado? Isso aqui é um direito, não é uma obrigação. Dito isso, fica aqui essa dica rápida. Qualquer dúvida, chama no Instagram. Chama na Vale aqui, qualquer dúvida que você tiver. Mais questões como essa você vai encontrar no meu Instagram ou na plataforma da Vale. Um abraço, fiquem com Deus. Essa dica rápida, mas quente para o dia da sua prova. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço do professor Magno Assis.